Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre a aplicação orçamentária futura, uma nova ferramenta que ontem mesmo eu estava já verificando o resultado dela de algumas coisas e vi o quanto ela pode ser útil, né? A gente tinha uma ferramenta que é a aplicação orçamentária que era muito reativa, pouco proativa. Ela era muito mais para prestar contas daquilo que acontecia até o exato momento, mas ela não tinha aí uma projeção futura, o que é importante para a gente na questão de manter o orçamento a longo prazo, principalmente porque tem coisas que a gente compra em parcelado, ou tem coisas que a gente tem uma projeção futura. Era um pensamento de uma ferramenta que eu estou há muito tempo querendo fazer, e ontem, mais um pedido, mais uma necessidade, muitas pessoas já tinham me pedido para fazer algo parecido, e talvez a complexidade da minha cabeça para desenvolver aquilo me tornou demorar. Mas ontem eu fiz uma versão inicial, como sempre é, para depois aperfeiçoar isso. E eu estou aproveitando essa videoconferência para dar uma pincelada sobre tudo, na questão de pagamentos do condomínio. Pincelada muito rápida para vocês entenderem como tudo funciona, uma coisa interligada à outra, que é isso que é a intenção nossa de prestar contas, né? Então, até que a minha recomendação até um certo ponto era não fazer nada parcelado, exatamente por isso. Que você sufoca teu orçamento futuro sabendo que você tem muitos custos regulares durante o mês. Então, você não sabe o que vai acontecer no mês que vem. Se você comprometer teu orçamento no mês que vem, certamente você pode ter um imprevisto, e esse imprevisto ir empurrando para frente, você acabar não cumprindo o teu orçamento. Então, com isso, a gente tem uma nova ferramenta para enxergar. E o que essa complexidade que eu estava falando, que eu não desenvolvi, é justamente porque eu sei que eu tenho seguro, por exemplo, seguro do condomínio, que é um preço mais alto no mês 8, né? Eu estou no mês 4. Ou agora, estamos em setembro, o meu seguro é em dezembro, né? Eu não vou ter meu seguro lá cadastrado. A ideia era criar algo que eu já colocasse aprovisionado lá o seguro, né? Isso já teria isso já fixo, o 13º. Então, talvez a gente chegue nesse nível futuramente. Hoje a gente está num nível, talvez uma primeira versão, mas a gente tem que continuar pensando, continuar refletindo como criar isso, né? Porque nós temos os custos fixos e aqueles que são imprevistos. Fixo é um contrato que você sabe o valor, então há uma ideia da gente colocar um fundo fixo, classificar o fundo, né? Se ele é fixo ou não, né? Se ele é variável, a gente deixa zerado, e se ele é fixo, ele fica nessa ferramenta de aplicação futura já como aprovisionado. E aí você tem só uma parcelinha do teu orçamento futuro que você pode usar. Então a ideia era essa, a ideia inicial sempre foi essa. E hoje a gente fez uma versão inicial que não tem essa questão dessa classificação do fundos, que a ideia era essa, né? Mexer lá no orçamento ativo, classificando todos os meus fundos, se ele é fixo ou se ele é variável, e se ele fosse fixo, no caso, eu já provisionaria ele automaticamente, dizendo, dos custos variáveis eu tenho esse, mas dos fixos ele tem que estar comprometido. Você não pode usar aquilo que você já sabe que vai pagar, como 13º, como um contrato que você já tem fixo, e por aí vai, né? Se alguém tiver dúvida, obviamente pode perguntar. Uma das coisas muito interessantes, rápido aqui, que eu vou pincelar, é todo mundo entender que condomínio é rateio de despesa. Então, tem dois conceitos muito interessantes, que é o rateio de despesa e prestação de contas. Isso é muito importante para condomínio, né? Você está fazendo um rateio entre pessoas de um custo fixo determinado, como está determinado no Código Civil e determinado na convenção, né? Que é contratos, funcionários, seguro, né? Compras de manutenção, tudo isso está definido. Ele lista tudo que pode ser pago nesse rateio de despesa. E você tem que prestar contas. Olha, eu comprei aqui isso, né, por esse motivo, o valor foi esse, gasto daqui, né? Então, isso tudo é uma forma de prestar contas. As características que vocês têm do pagamento, a motivação, o fundo utilizado, a data, o valor, é uma forma de prestar contas, né? Você não adianta... o prestar contas vem daquele livro caixa, né, que você tem o positivo e negativo e o saldo final. Então, você tem que prestar contas. Você recebeu 100,
gastou 90, sobrou 10. Isso é prestar contas. E a cada item que você gastou, né, você lá gastou os 90, né, e aí você tem por que você gastou 90? É 15 mais 15, mais 10, mais 8, e por aí vai, justificando cada gasto que você teve. Isso é prestar conta, isso é um rateio de despesa, que você já tem. Entendeu? Então, vou te ligar aqui o celular. Então, é uma questão importantíssima essa questão do rateio de despesa e da prestação de contas. Por isso que eu falei, é isso que a gente quer construir no sistema, para que isso fique claro para quem for ver. É claro que nem todo mundo vai olhar e, olha, entendi, mas ele vai ter que ter uma clareza maior do que um documento contábil, do que um relatório mais rebuscado. Tá? E tem aquela questão do orçamentário e extra-orçamentário. Né? O orçamentário, geralmente, é algo que a gente prevê, que a gente vai lá na Assembleia, determina lá tudo aquilo que vai ser gasto regularmente naquele exercício, né, um ano, 2 anos, dependendo do condomínio, e o extra-orçamentário é tudo que sobra, né, tudo que você não usa, ou tudo que ficou ali, ou um fundo de reserva, ou uma cota extra, ou seja, são todo um conjunto de recursos que margeiam, né, que ficam por fora daquele orçamentário. Né, por exemplo, uma reserva de salão, né, um prêmio que o condomínio possa ganhar, isso vai, né, de forma fora, né, do orçamentário. Então, se chama extra-orçamentário e tem regras. Como eu gasto o meu orçamentário e como eu gasto o meu extra-orçamentário. Tá? E o conjunto de ferramentas que nós temos, e aí vamos começar aqui agora a fazer a nossa demonstrativo rápido, tá? Eu estou aqui mostrando aqui o sistema para vocês, tá? Mostrando aqui uma ferramenta. Como exemplo, eu vou usar o Bellevue, tá? É um condomínio que usa bastante o sistema, então um condomínio que eu tenho informações que eu possa mostrar. E a primeira coisa que eu vou mostrar é o contas e orçamentos. Eu posso aumentar um pouquinho para ajudar vocês, tá? Só para vocês verem melhor. A primeira ferramenta é aqui o contas e orçamento, é onde você faz o seu planejamento. E aqui você tem o orçamento ativo ou o histórico de orçamento. Rodrigo, eu não vou falar tudo, mas aqui você cadastra seu centro de custo, você cadastra seus fundos, que é relacionado ao centro de custo, para montar o seu orçamento ativo, que está aqui. Então, eu vou entrar no orçamento ativo, que é o orçamento do Bellevue. Aqui estão todos os centros de custo, cada um explicando, né, sua conta administrativa. Isso aqui é o orçamentário, isso aqui é um recurso que eles colocam para questões judiciais, isso aqui é onde eles armazenam o fundo de reserva, aqui onde vem as reservas de espaço, aqui onde eles rateiam a água e esgoto, aqui onde rateiam a luz, aqui é quando eles recebem alguma cota extra e faz a gestão das cotas extras. Foi um fundo de obra que foi criado, né? E lá criou também um Bellevue solidário, né? Que é onde uma doação, a gente faz compras para doações durante a pandemia. Então, todos os centros de custo explicadinhos, né? E o único que tem orçamento de fato, ou que tem uma previsão de orçamento, é o condomínio. Então, o rateio, os que estão zerados, você mostra, verifica que não tem rateio nenhum. Você pode ter um rateio de fundo comunitário. Tá? Quando você fizer uma GO, você pode colocar um valor lá de fundo comunitário que você deseja. Né? Mas os comuns é você ter o condomínio, aqui se colocou um rateio também no judicial, então os outros estão zerados porque não tem rateio. Né? Não é passado ao morador no boleto mensal em um valor fixo. Então, aqui eu entro em condomínio, eu tenho todos os fundos que foram cadastrados, somados seus valores, dá o orçamento principal. Tem condomínio que chama condomínio, tem outro que chama principal, já vi ordinário. Né? Cada um bota o nome que desejar. Né? Os mais comuns são principal e condomínio, são os mais comuns. Né? Mas eu gostaria mais do nome ordinário. Eu acho que o ordinário ele é muito mais importante nisso. Né? Enfim, de qualquer forma, você criou isso, você montou isso em uma reunião, junto com as pessoas, fazendo as suas análises. Né? Olha aqui, eu tenho administradora, eu tenho guardião de piscina, eu tenho manutenção de bombas e por aí vai. Né? E aí eu tenho os meus custos ali, né? Que eu, de alguma forma, defini. Se eu clicar aqui nos gestores, que clicar, Bruno, benefício, eu vou lá para o meu cadastro de fundo, e aqui eu posso alterar, né, o valor,
alterar da onde ele é, a área que ele pertence, para fazer a gestão dele. Então, é assim que funciona o orçamento ativo e é para isso que serve o orçamento ativo. Quando você tem o orçamento ativo, quando você gera boleto, ele pega esses valores aqui e multiplica ou pela fração ideal ou pela forma de rateio do condomínio para gerar os boletos. Então, é assim que funciona no sistema. Ele pega exatamente essa matriz de orçamento ativo e manda para o mês seguinte. Tá? Então, essa matriz gerada dessa forma aqui vai para o mês seguinte. Então, por isso que eu tenho histórico de inadimplência, histórico de orçamento, desculpa. Aqui o histórico de orçamento. Todo mês ele gerou a matriz, ó. Ó, todo mês, ó. Então, aqui, ó, essa foi a matriz gerada em cada mês. Né? Então, eu tenho desde a implantação dele, em 2018, qual era o orçamento, que era 134, fundo de reserva 6.000, judicial 600, né? E eu tenho todos os orçamentos mês a mês. Então, quando eu for aprovisionar no mês que vem qualquer pagamento, ou no mês 9, ó, que eu já gerei boleto, ó, eu vou usar essa matriz que foi copiada aqui, a partir do orçamento ativo. Então, depois que eu fecho a competência, o que fica aparecendo para mim lá na gestão de compras, de pagamento, é esse orçamento aqui. Aí você responde muita dúvida que muita gente fala, pô, eu mudei o fundo, eu mudei o valor, mas não mudou ali na praia. Não mudou porque você fez, na hora de gerar boleto, antes de gerar boleto, você devia ter feito isso. Quando você muda, você só vai mudar para o próximo mês. Aí abre o suporte que a gente, logicamente, verifica isso. Então, sabendo disso, dessa questão de orçamento, né, de rateio de despesa, prestação de conta, orçamentário e testamentário, as ferramentas orçamento ativo histórico de orçamento nos permite a já chegar aqui em pagamentos. Tá? Em pagamentos, indo de forma muito sucinta, a gente antigamente tinha gestão de compras aqui, que fazia a cotação, o pagamento, tudo num workflow único. Começava por aqui, que eu vou só abrir para vocês entenderem, aguardando cotação, aí depois ia para cotação em andamento, para cotação finalizada, e a partir daqui você já seguia com o pagamento. Então, por exemplo, aqui no Belevi que você tem telefone celular, por exemplo, olha aqui, fez uma cotação de telefone celular, onde eu tenho várias cotações de telefone celular, por exemplo, eu mudaria o status aqui, a situação, para informação para pagamento. E aí minha cotação se perdia, porque ela ia junto com o pagamento até... E aí eu não tinha mais essa cotação. Então a gente mudou isso. Então a gente dividiu em dois, tá? Então aqui ele para, fica parado aqui, ele não sai daqui nunca mais. Então todas as cotações que eu tenho do condomínio ficam parados aqui, ó, corte de árvore. Hoje, se o Belevi, por exemplo, quiser fazer um corte de árvore hoje, né, que está aqui a cotação dele, que foi finalizada, basta ele voltar aqui em corte de árvore e ou usar a mesma cotação que ele já fez, ou usar até as mesmas referências para continuar aqui pelo comentário numa atualização de valores. Né? E aí você tem a cotação de corte de árvores. Fica sempre no mesmo local e guardado, prestado contas. A partir daqui eu posso até incluir um pagamento. E os pagamentos eles ficam associados a essa cotação. E aí toda vez que eu for lá no pagamento, eu consigo consultar minha cotação. Olha o telefone celular, por exemplo. Eu venho aqui, olha aqui o pagamento aqui. Ó. 2 telefones, acabou comprando na Magazine Luiza, dia 13/8, e o pagamento já foi feito. Então, se eu entro lá no pagamento da Magazine Luiza, está lá o meu pagamento, e aqui está dizendo de onde veio a cotação. Então, o morador que quiser vir aqui, ele já clica na cotação e ele já consegue enxergar a cotação, como é que foi feita e todos os valores de todas as empresas. Então, isso que eu chamo de prestação de contas. Quando você associa, quando você, de alguma forma, coloca tudo junto, você tem uma associação entre o seu pagamento e a própria cotação. Então, a cotação você usa, você pode reutilizar a mesma cotação, essa é a orientação atual, reutilizar a cotação para fazer novas, não criar novas. Né? Você vai fazer aqui um telefone celular, não cria uma nova telefone celular. Usa o que você já tem e mantém o histórico. Você tem um histórico mesmo de todas as cotações que você teve para aquilo. Olha, seguro do condomínio é um exemplo. Ó. Você vem aqui embaixo, lá no final, você tem a cotação de 9/8/2019. Olha como é que foi, ó, Allianz e tal. E esse ano,
vou ali em cima um pouco mais rápido, olha, eu já tenho as cotações de 6/8/2020. Então, eu já consigo fazer um depara de quanto era em 2019, 2020 e 2021, a gente continua fazendo as mesmas cotações ou até aproveitando a cotação. Então, a cotação é feita dessa forma. E aí tem um workflow, ou seja, um fluxo de trabalho aqui. Se você é síndico, você quer fazer cotação de um monte de coisa, você pode cadastrar um monte de cotação para você aguardar. Você cadastra a cotação. Ó, material para academia, limpeza da caixa d'água de reuso. Né? Estamos aguardando aí para fazer a cotação. Olha, pode fazer agora. Aí, aqui, luz subaquática da piscina, estão com tapete para condomínio, são cotações que estão em andamento. Né? Quando finalizar, ele vem para finalizado. Olha, já estou com a cotação finalizada, vamos analisar. Entendeu? Então, você tem aqui o seu trabalho, você sabe o que está em andamento, o que está sendo pensado para ser feito e ainda não está sendo feito. É uma gestão das suas cotações em 3 passos. Tá? Gestão de pagamento segue o mesmo fluxo, mas é para pagar. O primeiro item dele, a primeira situação, é a informação para pagamento. Ele entra aqui por ou você cadastrando ou por pagamento automático, que eu vou falar daqui a pouco, programado, mas ele está aqui para você colocar os insumos. Né? Você entra aqui, manutenção ThyssenKrupp, você precisa colocar a nota fiscal, você precisa colocar a forma de pagamento, para você transformar ele no próximo fluxo, que é pronto para pagamento, aguardando o faturamento e depois o finalizado. Então, quando você colocar todos os insumos, a data de pagamento, descrever aqui a especificação do que se trata, né? Porque isso vai ser usado para consultas futuras. Daqui a um ano, você precisa saber que manutenção foi essa. E, às vezes, a nota fiscal não vem os detalhes. Aí você pode dizer aqui, o bloco 1 precisou de uma peça, o nome da peça, a manutenção foi feita. A descrição aqui do pagamento vai ser fundamental para você prestar contas de tudo que você precisa. Se a cotação não estiver vinculada, você ainda pode vincular aqui a cotação. Ele diz a forma de pagamento. Rodrigo, por que a forma de pagamento é importante? É assim que a gente calcula o nosso esforço. Porque tem forma de pagamento DOC, TED, por exemplo, tem um custo maior, transação bancária, guia, se for cheque, débito automático. Todos eles aqui têm uma forma de processo um pouco diferente. É logicamente que boleto bancário é o mais fácil de se fazer ou transferência no mesmo banco que não tem custo. Né? Então, por exemplo, que a gente até é bom falar, o débito automático, que até recentemente não era recomendável, passou a ser parte do processo. Só que o débito automático, quando você está botando as informações e você sabe que o seu pagamento é de débito automático, você já pula ele para guardar no faturamento. E se você botar ele pronto ao pagamento, você pode sofrer uma possibilidade de pagamento em duplicidade. Alguém pode vir e fazer o pagamento. Como você fez aguardando o faturamento, no dia seguinte do pagamento, como não foi você que fez, você não tem o comprovante, você não tem a segurança, é bom você ir lá ver se o banco realmente efetivou aquele pagamento, porque esse era o risco. Então, você botando e aguardando o faturamento para depois você pegar o comprovante e já colocar em realizado, finalizado. Então, são importantes. E tem relatório. O sistema tem relatório, eu posso mostrar aqui rápido para vocês. Aqui em relatórios gerenciais, por exemplo, pagamentos, eu tenho aqui por fornecedor o ano, realizado por ano, forma o ano, que é a forma de pagamento. Em um ano, o Bellevue usou, 2020, 496 foi por boleto bancário, transferência no mesmo banco 67, guia de pagamento, que são as guias de impostos, foram 97, tem um valor, e DOC-TED foram só 12. Né? Então, assim, mostra que qual é mais ou menos o que o condomínio geralmente usa. Transação bancária, que são as tarifas, são aqueles automáticos pelo banco, né? E o débito automático foram 4. Tá? Então, você consegue gerenciar a forma de pagamento que você está usando muito, até para pautar aí um pouco do esforço que está sendo usado. Né? E tem outros relatórios, exatamente, por fornecedor, por outras questões. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, net telefonia, que já está tudo certo. Você já anexou a nota fiscal, e sempre a nota fiscal por aqui, tá? Não coloque em boletos aqui, coloque algo que justifique, se não tiver nota fiscal, um documento que justifique aquele gasto, né, aquele pagamento. Você vai selecionar o teu fundo,
que como eu estou no mês 8, olha aqui, por isso tem a competência aqui, ó, eu ainda não fechei o mês 8. Então, se eu abrir o fundo aqui, ele vai abrir meu histórico de orçamento do mês 8 ainda. Eu teria que fechar para o mês 9, por isso que vem qual é a competência que eu estou aqui, isso é importantíssimo. Eu já gerei boleto, já posso fechar, já está até conciliado, já podia até fechar, e apareceu a partir de agora. Então, se eu fiz uma alteração no meu fundo, no meu orçamento ativo, gerei o boleto para o mês 9, ele só vai aparecer atualizado aqui quando eu for para o mês 9. Então, se eu gerei um fundo novo, se eu fiz alguma, tirei o outro, aqui eu clico, ele vai aparecer para mim tudo do mês 8 ainda. Tá? Ele não aparece o mês 9, são detalhes importantes. Você põe aqui tua conta de origem, da onde o dinheiro vai sair. Né? Aqui do fundo orçamentário você põe administrativamente se ele é orçamentário ou extra-orçamentário e justificado. Né? O fornecedor, que também tem relatório por fornecedor. Se tiver um chamado vinculado, eu estou fazendo isso para atender um chamado, uma atividade, você pode associar por aqui ou pelo chamado, e lá no chamado ele diz quanto custou tudo que eu fiz lá, né? Também interessante. E gerar os comentários. Essa planilha de comentários aqui, essa funcionalidade, é todo histórico. Então, por exemplo, um síndico pode muito bem botar assim, ó, se criar um procedimento interno do síndico autorizar. O síndico vem aqui, ó, autorizado, atualiza o pagamento, no histórico vai ficar o autorizado do síndico. Então, quem for pagar pode lembrar, olha, só faço se tiver uma linha aqui do usuário do síndico autorizando o pagamento. É uma forma de autorizar virtualmente, não precisa assinar, não precisa digitalizar. Então, é uma forma dele entrar aqui. Pode-se colocar outros documentos, quantos? É só selecionar o documento, você coloca o documento aqui à vontade. Então, você coloca boleto, você coloca guia de pagamento, você coloca o laudo, se tiver algum laudo. Aqui você cria uma biblioteca, um histórico de documentos, aí você coloca o comprovante de pagamento, né, para que você tenha no histórico desse pagamento tudo que você precisa. Né? Então, isso são coisas extremamente importantes. Tá? Então, é mais ou menos isso. Assim funciona. E para que serve o pagamento vinculado? A gente viu uma necessidade muito grande, porque, por exemplo, você paga uma nota que ela tem retenção. Aquela retenção, a gente tem mais alguém chegando, o São Marino, aquela retenção, né, é importante você vincular aquela nota. É importante que você, lá do pagamento da tua nota, é importante que você tenha uma noção daquilo que você realmente, uma coisa pagou a outra. Então, quando você entra num pagamento vinculado, né, você, dentro da sua nota, você tem lá seu INSS que é retido. Lá da nota do INSS, você consegue acessar a nota que originou aquela retenção. Ele fica aqui em cima, mais ou menos, dizendo nota de origem, né, o pagamento de origem que gerou. Então, é importante usar o vinculado também para você rastrear, né, da onde veio aquela nota e você ter certeza que você pagou aquela retenção. Né? Se você não criar esse hábito, você depois tem que ficar indo de nota em nota para saber que retenção é aquela, que nota fiscal é aquela. Então, são hábitos interessantes que vocês precisam. Por fim, aqui na questão de pagamentos, né, que acho que é importante, já que todo mundo já percebeu, informação para pagamento, passou para pronto para pagamento. Aí aqui você pode ter, depois disso, ó, aguardando o faturamento, ó, rescisão do funcionário, aguardando o faturamento e pagamento realizado. Né? Então, o que acontece depois disso aqui? Todo pagamento realizado vem para a prestação de contas na aplicação orçamentária. Então, essa aplicação orçamentária é antiga, né? Todo mundo conhece. Aqui, no mês 8, ó, tudo que já foi efetivamente pago, ó, 147, se pagou 150, e aqui eu tenho todos que foram colocados como pagamento realizado. As transações bancárias, que são as tarifas, ó, o caixa pequeno aqui que foi pago em dinheiro, padaria Forno do Dão, os cartuchos de impressora com a empresa que fez, os valores e qual fundo. Então, isso é importantíssimo a prestação de contas. O que faltava era exatamente aquilo que eu já estou pensando no futuro. Mas antes de falar disso, eu vou aqui em pagamento só para contar uma coisa que eu acho importante, que é o pagamento programado.
Tá? É importante que 90%, ou 80% a 90% dos pagamentos, eles já são pagamentos que regulares. Né? Aqui você tem aqui vale transporte, material elétrico, cesta básica, consumo de gás, síndico profissional. Você tem um monte aqui, FGTS. Então, já são pagamentos que você já prevê. Né? E alguns você até, ó, benefício funcionário, é mais ou menos esse valor. Você até coloca um valor para você, o valor que você está esperando que vai vir, ó, manutenção de bombas, 925. Né? E quando ele gera, ó, aí aqui tem, ó, eu posso configurar, ele vai gerar em 15/9, mas o vencimento dele costuma ser 25/9, então ele gera 10 dias antes. E aí ele vai gerar com a situação e informação para pagamento. E ele vai te avisar, então você não vai esquecer. Então, se você vier aqui em cima, em gestão de pagamentos, vários desses foram gerados de forma automática. Então, eu tenho aqui ó, o INSS, a Insetizan, eu já estou esperando isso aqui. Né? Eu já estou esperando ele. Né? Então, perceba que aqui não se usou o pagamento vinculado, senão viria aqui. Né? Aqui se usou o pagamento programado. Então, tem uma demanda, um pedido para que eu possa associar aqui a nota original. Né? Então, coisa que ainda não está, mas provavelmente nos próximos dias estará. Você vai poder associar. Ele vem do pagamento programado, por isso que não tem, perceba, não tem histórico nenhum aqui. Porque ele veio do pagamento programado. Né? Aí aqui você vincula qual é o pagamento, né, da nota real que você está querendo esse INSS. Quando ele chegar, você anexa e manda para pronto para o pagamento. Né? Então, você tem essa questão do pagamento programado para que ele te avise. Todo dia à noite, ele verifica aqui, ó, no dia 5/9, amanhã, olha aqui, ele vai gerar esse pagamento aqui. Vai mandar e-mail para todos os responsáveis dizendo, ó, tem esse pagamento programado aqui, o pagamento novo, lá, ele vai gerar uma cópia disso, né? Lá para o pagamento, para gestão de pagamento, e você vai ter que chamar a empresa Brinco Iluminado para poder te pedir a nota fiscal, pedir todos os comprovantes para você seguir com esse fluxo. Então, o pagamento programado pode ser para isso, tá? Ele também pode ser cadastrado, entrando aqui, ó, você cadastra o item, as especificações, o valor geralmente esperado, a forma que geralmente é o pagamento, mas você também pode gerar para cotação. Ó. Então, você pode agendar cotações também quando você sabe mais ou menos que vai ter. Ele avisa você qual fornecedor, para quando ele vai ter que ser, né? E criar quantos dias antes. Ó, crio 20 dias antes, porque eu preciso disso dia 4/9, e depois eu reprogramo para um dia depois, um mês depois, um ano depois. E aí eu crio essa matriz, né, que ele automaticamente vai nos avisando. Isso é uma forma, geralmente, de você gerir seus pagamentos para que você não esqueça e ele te lembre que falta. Então, é importantíssimo. O que é realmente, para finalizar aqui, que é a aplicação orçamentária futura, naquela situação, pronto para pagamento, aguardando o faturamento ou pagamento realizado, que está para o futuro, ele entra aqui. Então, eu estou na competência 8, como vocês viram lá. Então, ele apresenta da competência atual, tá? Da competência atual, com o orçamento ativo atual, certo? E os pagamentos que estão a fazer. Então, se eu for, aqui no mês 8 está ok, porque está próximo a fechar. Mas no mês 9, por exemplo, eu estou no começo do mês e já estou até com 77% aqui de gasto. Né? Isso é uma projeção que a gente não tinha. Eu entro nele, olha que interessante, está lá igualzinho a aplicação orçamentária, mas eu já tenho vários pagamentos já programados. Então, eu já sei o que foi feito, o que falta fazer e o impacto disso naquele fundo. Perceba que nesse fundo, por exemplo, eu vou ter um impacto muito mais alto do que eu sou já sabendo antes. Então, se for o caso, eu posso até renegociar alguma coisa aqui, ou eu posso ver, ou posso não fazer. Eu já sei que nesse mês, se alguém me perguntar, posso comprar isso aqui? Não. Porque o nosso orçamento aqui já está estourado para esse aqui. Eu tenho essa questão toda para resolver. Então, olha aqui, ó, pronto o pagamento da telefonia, e eu já sei como vai ser. Olha, tudo isso, ele diz o status. Até se tiver o aguardando, ele fica também. Se eu vier aqui embaixo, ó, tem aquele rescisão, ó, aguardando o faturamento já com uma cor laranja. Falta eu conciliar isso aqui. Então, essa ferramenta, qualquer pagamento que tiver cadastrado,
né? Você comprou algo parcelado, você já pode colocar pronto para pagamento, já tem a nota fiscal, já tem tudo, 10 vezes à frente. E ele vai ficar 10 meses aqui à frente dessa forma, né? Então, isso é importantíssimo. É importantíssimo seguir corretamente os processos, né? Então, aqui, até no mês 11, se eu entrar aqui no mês 11, por exemplo, em algum momento, eu já tenho aqui, ó, sensores, né, dos blocos 1, 2 e 3, a quarta parcela que eu comprei de material elétrico aqui. Então, já tenho um gasto aqui já para um fundo preparado. Aquilo que eu falei lá na frente, né, que pode ser uma evolução dessa ferramenta, é aqui, por exemplo, nos contratos de portaria, de manutenção de jardim, eu ter, por exemplo, já aquilo que é fixo. Dizendo, olha, eu não posso gastar esse dinheiro aqui. E aí o sistema já sabe que essa parte aqui já está gasta. Não é um valor. E aqui em cima não vai ficar saldo de 145, vai ficar um saldo menor. Ele vai desconsiderar os fixos. Os fixos, aqueles já previstos, ele já coloca como pago. A ideia é essa. Então, talvez uma evolução dessa ferramenta seria zerar o orçamento, né, de todos esses contratos aqui ou de coisas que a gente considere fixo. Tá? Então, é mais ou menos isso, essa ferramenta de aplicação futura, mas é importante eu demonstrar tudo, né, porque ele só vai funcionar se tudo for bem feito. O pronto para pagamento estiver com nota fiscal, se o pronto para pagamento já tiver com tudo certinho, já tiver cadastrado, se informação para pagamento não ficar com um monte de lixo lá que não foi excluído. Então, são detalhes que precisa para que todo mundo consiga, o síndico consiga aqui, ó, no mês 10, por exemplo, ele entender no seu manutenção lá embaixo, ó, aqui, ó, por exemplo, nesse horizonte aqui, olha aqui, em materiais elétricos eu já tenho comprometido R$ 799. Isso no mês 10, e olha que nós estamos começando o mês 9. Né? Então, daí, logicamente, se cria conceitos, se criam preocupações, né, com várias situações. Se ele vai, se tiver uma emergência aqui, por exemplo, no mês 10, eu já sei que em material elétrico eu já estou até comprometido até certo nível. Né? Aqui em obras, por exemplo, material. Por isso que o comprar parcelado antes não era recomendado. Talvez agora possa até ser, mas a gente vai ter que estudar o quanto isso ajudou ou de alguma forma trouxe para a gente um novo entendimento sobre a gestão dos pagamentos, né, sempre associados ao quê? Ao rateio, ao orçamento, aquilo que a gente previu. Diferente de empresa, como a gente falou, o orçamento do condomínio é fixo até um determinado momento. Vai chegar uma hora que esse orçamento ativo vai ter uma assembleia futura. Pode ser que esse orçamento, a partir daí, possa ser aumentado ou diminuído. Então, esse número aqui ele nem é real, ele é um número futuro, o mais aproximado, vamos dizer assim, da realidade possível. Então, é isso que a gente queria apresentar aqui, até não se estender muito. Eu abro agora para vocês, se alguém tem alguma dúvida ou alguma questão para falar a respeito disso. Vou aqui tirar o share. Todo mundo entendeu legal? Todo mundo viu como é que funciona? Alô, pessoal? Bem, então, oi. Alguém? Oi, Rodrigo, é Daphne. Boa tarde. Só para lembrar da importância do pagamento parcelado, quando é feito lá no gestão de compras, para essa previsão futura ter direitinho o número das parcelas. Exatamente. E a gente vê algumas vezes, até nesse parcelamento futuro, né, eu coloco aqui, se eu pegar aqui o mês 11, aqui, por exemplo, se eu pegar aqui o mês 11 do Belevi, que é o nosso exemplo, olha aqui eu tenho um 4/4. Então, eu consigo entender que essa aqui é a última parcela. Eu não vou ter nenhuma, ou que não faltou cadastrar alguma. Se eu não tiver isso, eu vou ficar no escuro do mesmo jeito. Se todas as parcelas não tiverem pelo menos essa indicação, isso vai atrapalhar o gestor na hora de fazer a sua projeção. E isso é simples. Ou você faz manualmente no nome, ou na hora de cadastrar, aqui embaixo, você diz, ó, parcela 1 até tanta de parcela, né? Você coloca isso e
E de alguma forma, um minutinho, e de alguma forma, você diz quantos dias, né? 30 dias, uma parcela agora, 4 parcelas em cada 30 dias, ajeita lá as datas se for preciso, né? E você monta a sua matriz de futuro. Então, isso é muito importante, porque o uso disso aqui, de uma forma muito mais detalhada, ajuda uma apuração, ajuda um rastreamento, ajuda numa análise futura da gestão do financeiro. Então, é importante que isso seja bem organizado, gente. Senão, não vai ficar muito fácil a gestão. É mais uma questão de facilidade mesmo. Mais alguma dúvida, alguma coisa? Todo mundo compreendeu aí mais ou menos como funciona tanto a questão, a relação do orçamento ativo, né? Do histórico de orçamento, como funciona o cadastrar orçamento, como funciona isso na dinâmica de pagamento e depois na prestação de contas, tanto na sua realizada como na sua a realizar, né? O quanto isso no caso para mim, né? Na minha posição, é extremamente importante, né? Para quem precisa analisar se o orçamento futuro pode dar problema ou não. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Bem, pessoal, então eu vou aqui finalizar aqui o vídeo, né, a gravação. Eu vou publicar essa gravação, como eu disse, no YouTube. Todos os treinamentos serão assim rápidos que a gente vai fazer, claro, alguns mais rápidos, outros menos. E a gente vai ter lá isso de histórico até para quem estiver chegando puder assistir e entender aí como funcionou. Tá? Eu estou dando